Olá, turminha! Hoje a nossa aula de matemática será sobre figuras geométricas espaciais. Lembra-se, nas aulas anteriores que a gente já teve, a gente falou sobre figuras planas. E o que era figuras planas? As figuras planas a gente trabalhou que seria o quê? Aquelas figuras que apresentam apenas duas dimensões, o comprimento e a largura, certo? E o que acontece? A gente verificava que, um exemplo mesmo, uma folha de papel. Se a gente colocasse em cima de uma mesa, a gente verificava que toda folha ficaria em contato com a superfície. Com isso, a gente classifica como sendo figuras planas, e a gente tinha como exemplos aí o retângulo, o quadrado, né? Um trapézio, entre outros, certo? Mas hoje a gente vai trabalhar figuras geométricas espaciais. Será que vocês aí já ouviram falar um pouquinho sobre essas figuras espaciais em aulas de matemática com os professores de vocês? Primeira pergunta vem para a gente aí. O que é uma figura espacial? E aí, vocês têm noção? Será que vocês saberiam classificar direitinho o que vem ser? Então, figuras geométricas espaciais são figuras que possuem mais de duas dimensões, não é isso? E ocupa também um lugar no espaço, sendo assim possível calcular o seu volume. A gente percebe disso aí também, a gente analisar se as figuras planas tinham duas dimensões, a gente chamava de bidimensionais, que a gente só conseguiria enxergar apenas o comprimento e a largura. Já as figuras espaciais, a gente consegue visualizar mais de duas dimensões. Um exemplo aqui, a gente tem três dimensões, a gente conseguiria observar a largura, o comprimento e a altura, certo, turminha? A gente poderia também pensar aqui, ó, figuras espaciais, a gente já teria um exemplo aí, que seria o cubo, certo? E ela, as três dimensões aí a gente conseguir observar, que seria o comprimento, a largura e a altura, certo? Então, na figura plana, a gente só conseguiria ver, por exemplo, o retângulo, só a face, que seria o comprimento e a largura. Mas a gente ter também esse cuidado que nas figuras espaciais, as faces também representam figuras planas, certo? E a gente observar se a gente colocasse esse cubo em um espaço, ia ficar só a parte de baixo, ia ficar em contato com a superfície, e a outra parte ia ficar no espaço, certo? A gente também perceber também que algumas características das figuras planas, a gente deve ter o cuidado também e analisar, que seria que no cubo aqui também, para a gente representar como um exemplo, a gente encontraria as faces, aí a parte em verde, a gente conseguir observar, por exemplo, o cubo aí teria quantas faces? Teria aproximadamente 6 faces, né? As faces na lateral, na base inferior e superior também a gente encontraria as faces, não era isso? A gente também observa as arestas, que seria os segmentos, por exemplo aí, AC, o segmento GH, EF, DB, esses segmentos formariam aí as arestas, certo, pessoal? E também os vértices. Mas o que seriam os vértices aí, professor? Seria os encontros das arestas. E todas essas características aí são das figuras espaciais. A gente está visualizando o exemplo, o cubo. Mas o professor seria só nessa figura espacial? Não. Aí a gente também tem outra que seria uma pirâmide de base quadrada. A gente encontraria as faces, a gente encontraria o vértice, a gente encontraria também as arestas, certo, pessoal? Então, a gente começa a perceber aí, será que alguns objetos que vocês que vocês conhecem, vocês saberiam classificar ele como sendo figuras planas ou figuras espaciais? Será que vocês têm contato com esses objetos que a gente poderia pensar aí no dia a dia de vocês? E vocês conseguir classificar, nossa, esse objeto aqui é uma figura espacial, esse objeto aqui é um exemplo de uma figura plana. E isso é importante que vocês comecem a associar e fazer essas associações, certo, turminha? Por exemplo aqui, formas geométricas espaciais nos mais diferentes contextos. Uma bola de futebol. Quem aí em casa, os meninos mesmo, e até as meninas também, não gostam de jogar um pouquinho de futebol? Veja, a bola ela tem uma característica de ser o quê? Uma esfera, uma figura espacial também aí que a gente observa, certo? Aí também
Um chapeuzinho de festa, ele representa o quê? Quem já não foi para a festinha das crianças e todo mundo gosta desse chapeuzinho, coloca lá e encanta um ou outro aí. E a representação dele, ele parece com qual figura espacial? E a gente saber que é um cone para representar, certo? Aqui também a gente, nas aulas de história, no livro de história, vocês viram as pirâmides do Egito. Ela apresenta o quê? Apresenta uma pirâmide. Nesse ponto aí de vista, no nosso exemplo, a gente tem uma pirâmide de base quadrada. Mas, seu professor, as pirâmides só tem essa de base quadrada? Não, a gente mais adiante a gente vai verificar alguns outros tipos de pirâmides, certo? E a gente vai estudar também um pouquinho sobre isso. Outro exemplo aqui a gente tem o cubo, certo? O cubo aí, que seria o nosso o exemplo anterior também, que seria o cubo mágico. Quem em casa não já brincou, já viu os coleguinhas brincando com esse cubo mágico? Que eu particularmente nunca consegui montar, certo, turminha? E também a gente poderia encontrar o quê? Um copo. Um copo na casa de vocês aí representa o quê? Representa um cilindro, certo? Mas o professor, outra forma também, a garrafinha de água quando vocês levam para a escola de vocês, será que não representa não tem característica de um cilindro, certo? Aqui a gente observa também as planificações. O que é as planificações? É a gente ter o cuidado de observar o quê? A planificação de sólido geométrico é uma forma de apresentar sólido usando apenas um plano, ou seja, uma forma de representar objeto tridimensional em duas dimensões. Agora a gente tem que ter o cuidado, quando a gente for planificar determinadas figuras espaciais, a dimensão, a característica não vai mudar da figura. A figura é a mesma, só que a gente vai visualizar ele em quê? Em duas dimensões, certo? A gente tem aqui alguns exemplos de planificações. Por exemplo, o cubo. Temos esse primeiro exemplo aí da planificação do cubo, mas professor, só tem essa representação para o cubo? Não, para o cubo tem outras representações também, certo? Temos também o cubo, o cilindro, na verdade. O cilindro, temos essa planificação. Ah, professor, seria dessa forma? Sim. Aí o cilindro, sim. A pirâmide aí, um exemplo de uma pirâmide de base quadrada. A gente temos aí a planificação e um prisma de base triangular. Aí a gente também observar que todas essas planificações, agora a gente consegue visualizar o quê? As faces dessas planificações são formadas de figuras planas, certo? Por exemplo, a do cubo mesmo aqui a gente encontra o quê? Quadrados. A do cilindro a gente encontra retângulos e círculos aí. A da pirâmide de base quadrada a gente identifica sendo o quê? O quadrado e triângulos aí, certo? E o prisma a gente encontra sendo o quê? Retângulos e triângulo também, certo? Aí aqui a gente temos uma questão para a gente treinar um pouquinho, quando diz assim, observe o cilindro abaixo. Marque a figura abaixo, que possui o mesmo formato da base desse cilindro. Veja, o que vai interessar para mim aí só vai ser a base. Então, a base, será que a base é um formato quadrado? Será que a base é um formato circular, triangular, hexágono? E aí? Claro, né, minha gente, que seria a nossa resposta seria o formato circular, certo? Temos outro aqui, então temos três exemplos aqui de figuras espaciais para a gente representar também a sua planificação. O cubo, um prisma e um tetraedro. Seria três exemplos aqui, certo? A gente observar que o cubo, outro tipo de planificação do cubo aí, já diferente daquele nosso exemplo lá. A gente tem também o exemplo aí do prisma, né, de base triangular, e a planificação do tetraedro, certo, turminha? Aí o que acontece? É importante vocês saber a diferenciação de figuras planas de figuras espaciais, saber as características que essas figuras planas representam e também vocês saber a planificação desse sólido geométrico espacial, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e espero vocês no nosso próximo encontro.